gostaria de dar um abraço na querida senadora Regina Souza, uma amiga, uma pessoa decente. Quem dera que o Senado tivesse muitas outras Regina Souza. Temos pessoas dignas aqui, pessoas honradas aqui. Mas queria que o Brasil inteiro conhecesse, como nós conhecemos, essa figura tão simples, mas atuante, responsável, competente, talentosa. Quem não viu alguns dos discursos que ela fez aqui na época difícil do impeachment? Mas o que eu mais lamento, senadora Simone, senador Paim, é alguém do judiciário que vir com uma posição, uma decisão, falando de liberdade de expressão, apoiando, pondo a lei a serviço do preconceito, do racismo. Isso é terrível. Eu espero que esse desembargador, eu espero que essa ação possa ser revisada, sob pena de fazermos algo que estimula, talvez, o pior das relações humanas. O pior que pode ter numa relação humana, que sempre tem muitas possibilidades, é o ódio, é o racismo, é a intolerância, é o preconceito. E o que a senadora Regina está enfrentando é exatamente tudo isso. E não pode ter a chancela da justiça. Por isso que eu espero, estamos aqui no plenário do Senado, que haja uma reflexão e uma mudança de comportamento dos que compõem o judiciário nesse processo da senadora Regina. Não porque ela é senadora, mas porque é uma mulher sofrendo preconceito, sofrendo racismo, sofrendo dessa intolerância, desse ambiente odioso que, lamentavelmente, essa nossa terra, esse nosso país está vivendo. É muito ruim vivermos uma situação como essa. Mas, senhor presidente, eu vim à tribuna. Ontem, o governador Tião Viana teve uma audiência, foi a primeira, com um governo que nós temos diferença, combatemos e chamamos de ilegítimo. Mas o governador Tião Viana, eleito pelo povo do Acre, não podia calar diante dessa Jorge, situação. me permite, é com orgulho que eu passo a presidência dos trabalhos, como homenagem a ela, mais do que nunca, a nossa querida senadora Regina Souza. Eu acho justa a homenagem e fico honrado de estar aqui na tribuna, podendo presenciar esse gesto simbólico aqui do senador Paulo Paim, passando a presidência do Senado para uma mulher batalhadora, lutadora, que constrói, trabalha para construir um mundo melhor, que é hoje nossa colega aqui, que era suplente do atual governador Wellington Dias, que já foi secretária de Estado e que vem sofrendo preconceito, racismo e uma ação terrível de pessoas, vou chamar assim ainda, que compõem a nossa sociedade, mas que carregam o ódio, o preconceito, o racismo dentro de si e não conseguem ter uma convivência minimamente civilizada. Mais uma vez, parabéns, senador Paim, pelo gesto, pela atitude, e fica aqui a minha solidariedade agora à presidente dessa sessão, senadora Regina Souza. Mas eu queria, senhora presidente, colegas senadores, todos que me acompanham pela Rádio e TV Senado, tratar dessa questão da segurança. Nós temos visto no noticiário a gravidade da ampliação das ações terroristas, agora a última em Barcelona, com dezenas de vítimas. E aqui no nosso país, é como se um terreno perigoso tivesse sendo preparado. Há décadas, o Brasil resolveu conviver com o tráfico de drogas. Há décadas, o Brasil resolveu conviver, mesmo tendo o Estatuto do Desarmamento, com a entrada de armas clandestinas no país. Porque não tem como ter tráfico de drogas sem ter tráfico de armas. Não tem como ter tráfico de drogas sem armas. E não tem como ter tráfico de drogas e armas clandestinas sem crime organizado. Não tem como. E agora o Brasil vive as consequências de uma irresponsabilidade. Foram 62 mil assassinatos o ano passado.
62 mil pessoas perderam a vida. Não vou comparar 62 mil com 10, 15, 20, 100 que morrem mundo afora. Mas hoje não tem exército no mundo que esteja tendo tantas baixas como nós estamos tendo, senador Maranhão. A violência tomou de conta do nosso país, que há 140 anos não faz guerra com ninguém. O governador Tião Viana, com membros do Judiciário acreano, do Ministério Público acreano, com o prefeito da capital, Marcos Alexandre, vários representantes da sociedade foram no presidente Temer ontem. Nós moramos numa região de fronteira, 800 quilômetros de fronteira com o Peru, mais também centenas de quilômetros na fronteira com a Bolívia, e não há nenhum preconceito contra as nações irmãs, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, que estava aqui o presidente do Paraguai ontem. Não. Mas o Brasil é vizinho hoje dos países onde existe quase 90% da produção da cocaína do mundo. E ela ganha o mundo passando pelo Brasil, boa parte dela. São 16 mil quilômetros de fronteira. Os Estados Unidos não conseguem resolver seu problema na área de fronteira, e sempre pega o caminho errado, em 3.200 quilômetros de fronteira com o México, numa área de deserto. Nós temos boa parte da nossa fronteira no meio da selva, da floresta, que eu conheço tão bem, com centenas e milhares de rios e riachos e igarapés. Então, é muito difícil, é impossível para governos estaduais, forças de segurança estaduais, com poucos homens, como a Polícia Federal na região, eles fazem um bom trabalho. Eu até elogio, mas são poucos. A Polícia Rodoviária Federal também. Eu sei do sacrifício da Polícia Militar do Acre. Trabalhei com eles 8 anos. Devo até a minha vida à Polícia Militar e Civil do Acre, que cuidaram de mim. Mas se nós não tivermos um envolvimento das Forças Armadas em algumas áreas da nossa fronteira, podem multiplicar o número de soldados no Rio de Janeiro, não vai resolver nada. Por quê? Porque estão tentando agir nas consequências, em vez de agir nas causas do aumento da violência no nosso país. Ontem eu conversava isso com o presidente do Paraguai, que estava aqui e nos deu uma oportunidade de uma conversa mais informal aqui no Senado, Horácio Cartes. Ontem à noite tive uma reunião também na Embaixada do Chile, na residência do embaixador, tratávamos disso. Ou há uma cooperação entre o Congresso brasileiro, Congresso do Paraguai, Congresso brasileiro, Congresso da Bolívia, Congresso brasileiro, Congresso do Peru, Congresso brasileiro, Congresso da Colômbia, para atuarmos juntos, uma legislação conjunta, para melhor protegermos as nossas fronteiras, ou nós vamos seguir contando os mortos. O número de homicídios em 2017, lamentavelmente, a tendência e o número de mortos até aqui, na metade do ano, já apontam para um crescimento maior do que o ano passado. E o governador Tião Viana veio trazer os números, as dificuldades, o esforço que ele está fazendo, os investimentos que faz na segurança com o secretário Emilson, com a vice-governadora Nazaré. Mas o que é que ele pode fazer? Como estava aqui também o líder do governo, Daniel Zen, e o prefeito da capital, Marcos Alexandre. O que um governador de um estado como o Acre pode fazer com o deslocamento do crime organizado, saindo do Rio de Janeiro e de São Paulo e indo se instalar em Rondônia, no Acre, no Mato Grosso? Acho que nós temos que adotar medidas duras e necessárias. Eu estou fazendo um conjunto de propostas, senadora Regina, porque nós precisamos definitivamente tratar de trazer o nosso Código Penal, que é da década de 40, para os anos atuais. Nunca foi tão necessário. Não é possível que vamos seguir fazendo ouvido de mercador aqui no Senado Federal, no Congresso. Não é possível. Esse assunto está na novela das 9, a Glória Pérez, que foi, inclusive,
perdeu uma filha vítima de violência brutal no Rio de Janeiro, ela trata esse tema para nos despertar, para nos acordar, e não acontece nada. Será que um portador de um fuzil AR-15, de arma .50, que não são permitidas no Brasil, ele está usando essas armas para agradar alguém ou para se defender? Não, ele está usando para matar, para destruir. Não há proteção contra armas desse calibre. Eu estou propondo um aumento das penas para quem for pego com fuzil, para quem se associar em organizações criminosas, para quem for membro, líder dessas organizações, tem que dobrar a pena, triplicar a pena e separar pessoas que têm que acertar conta por erros com a justiça, com a sociedade, daqueles que são membros de organizações criminosas, daqueles que estão na base de uma guerra que o Brasil teima em não declarar. Excelência, permite uma parte? Sem dúvida, senhor senador Maranhão. Não poderia deixar passar essa oportunidade de dar aqui um pequeno depoimento, sobretudo diante do meritório discurso que Vossa Excelência está fazendo, preconizando medidas para combater o crime no Brasil, o crime organizado, que geralmente está associado ao tráfico de drogas e de armas também. Eu entendo, já tive essa experiência como governador do Estado, que os Estados-membros da Federação não têm os recursos necessários, a aparelhagem necessária, por isso mesmo, para enfrentar sozinhos essas questões. E quando Vossa Excelência aí defende a participação das Forças Armadas nesse processo, nas áreas de fronteira, eu acho que Vossa Excelência está incidindo num equívoco, me perdoe a franqueza, porque eu acho que as Forças Armadas têm outro papel constitucional e profissionalmente foram preparadas para outras tarefas de defesa do território nacional, em caso de guerra, em caso de invasão de outras forças. Como o Brasil não tem uma tradição de país belicoso, de país com dificuldades com os seus vizinhos, nós somos, evidentemente, historicamente, um país pacífico. Afora a Guerra do Paraguai, nós não temos outro fato a registrar. Eu penso que as nossas Forças Armadas têm outro papel e, para o papel policial, eles não foram preparados. Pegar os recrutas que são recrutados, são trazidos para as Forças Armadas para cumprir o mandamento constitucional e que não tem nenhum preparo para enfrentar essa situação, não vai trazer nenhum efeito prático. Eu acho que a medida certa seria nós modificarmos a Constituição, dando à União um papel que ela não tem, não sei porquê, de enfrentar esse problema, porque esse problema não é só dos Estados-membros, esse Estado é do país, esse problema é do país, não é? E, consequentemente, a União não podia ignorar. O papel da Polícia Federal também é um papel restrito e a própria composição numérica da Polícia Federal lhe tira condições mais adequadas para enfrentar, como elemento de auxílio ao trabalho dos Estados, uma questão dessa gravidade. Vossa Excelência está falando da fronteira. Nós, a Paraíba, somos um estado interiorano, não somos da fronteira. Mas, lamentavelmente, esse problema que entra pelas fronteiras se estendeu a todo o território nacional. Há um refluxo engraçado para querer fazer disso um problema mais suave, mas há um refluxo muito grande na tendência das pessoas nas cidades do interior morarem no campo. Ninguém quer mais morar no campo.
Porque se na cidade elas estão inseguras, no campo estão menos seguras ainda. Os assaltos, os roubos, e o próprio tráfico de drogas se estendeu a todo o território nacional como uma praga, uma verdadeira praga. E esse problema, Vossa Excelência diz muito bem, é um problema nacional. Não é apenas um problema dos Estados-membros da Federação, e eu digo mesmo que os Estados-membros da Federação, assoberbado por tantas despesas que a própria Constituição lhe transfere, quando cria novos serviços, mas não socorre os Estados com os recursos correspondentes, eu acho que se ficar tudo na mão do Estado como está, nós não vamos sair do canto. Fala-se muito da eficiência da polícia americana, que não tem nenhuma similitude com o caso brasileiro, até porque eles são um país rico e nós somos um país pobre e hoje enfrentando tremendas dificuldades. Fala-se muito nisso, mas não existe uma polícia mais aparelhada e numericamente mais expressiva do que a polícia americana. É quase impossível, o crime ser cometido nos Estados Unidos sem que ele seja alcançado mais hoje, mais amanhã, pelo aparelho policial. Falta preparo às nossas polícias, falta quadros numericamente, falta inclusive estímulo aos policiais. Todo dia nós estamos vendo aí no noticiário nacional, sobretudo no Rio de Janeiro, a quantidade de policiais que estão tentando deter o crime e o tráfico no Rio de Janeiro, que são assassinados, que são vidas de jovens que são ceifadas. E por quê? Porque os marginais estão muito melhor aparelhados do ponto de vista de armas, do ponto de vista material e até de estratégias, de que os membros das polícias militares do Estado, não só no Rio de Janeiro, mas em toda parte. Eu sou de uma pequena cidade da Paraíba, chamada Araruna, uma cidade que já tem 130 anos, e é apesar de pequena, uma cidade tradicional, de gente pacífica, gente ordeira. Eu tenho uma irmã que mora no interior, vizinha quase à agência do Banco do Brasil, do outro lado da rua. E há poucos meses atrás, a agência do Banco do Brasil foi assaltada por um grupo armado dos armamentos mais sofisticados. A carga de explosivos que eles jogaram contra o prédio do Banco do Brasil foi tão grande que destruiu completamente a agência. Até os cofres, alguns deles ficaram impedidos de serem pilhados pelos bandidos, porque a tampa do cofre recebeu uma carga tão violenta que colou com o fundo do cofre e ali ficaram presos os valores, que seria um dos objetivos do assalto. Isso aconteceu de madrugada, eles tomaram a cidade, só tinha no destacamento um policial. É claro que esse homem, por mais corajoso e cumpridor do dever que fosse, não poderia se submeter a uma chacina dessa natureza. E ficou lá impotente. Eles passaram 3 horas na cidade fazendo assalto. E esses bandidos vieram lá da penitenciária do Rio Grande do Norte, que fica a apenas 100 quilômetros da minha cidade, que é uma cidade de fronteira interestadual. Então, eu louvo o discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência, com a experiência que tem como homem de vida pública, já, apesar de jovem, já bastante longa, pode trazer muitos contributos. E eu acho que com a colaboração cooperativa de todos os parlamentares, porque esse fenômeno deixou de ser um fenômeno que ocorre nas fronteiras. Ele ocorre em todo o território nacional. Obrigado, senador. Eu já concluo. Eu acho que eu não me fiz entender, ou mesmo como parte do parlamento, podemos ter opiniões divergentes, que é muito salutar. Mas eu estava falando que as Forças Armadas, elas precisam auxiliar hoje. É uma necessidade
elas precisam auxiliar as forças que têm atribuição constitucional no combate a tráfico de armas e de droga nas fronteiras. Uma ação auxiliar, não é assumir a prerrogativa da Polícia Federal, nem da Polícia Rodoviária Federal, nem da Polícia Militar, nem da Força Nacional, nem da Polícia Civil. Não há outra hipótese. Senador Maranhão, nós temos 630 mil presos hoje no Brasil. O Exército Brasileiro tem 300 e poucos mil homens e mulheres. Senador, nós estamos vivendo a pior das guerras, é porque nós não assumimos. 60 mil assassinatos por ano, a cada 5 anos. A cada 5 anos no Brasil, a gente mata mais do que o efetivo do Exército tem hoje. Só que são pobres, pessoas de periferia, do interior, e não acontece nada. Nós não podemos, nós tínhamos que declarar que nós estamos vivendo a pior das guerras, com nós mesmos, brasileiro matando brasileiro. Isso mata mais do que todos os atos terroristas que ocorreram no mundo. Nos últimos 30 anos, a gente mata num ano, aqui no Brasil. E não vamos fazer nada. Tem grupos que querem soltar todo mundo que está preso, tem outros que querem prender todo mundo que está solto. Nós temos que organizar isso, ter presídios que separem chefes de organizações criminosas, pessoas de alto risco, daqueles que estão apenas pagando sua conta ou seus erros com a sociedade. Isso tem que ser separado. O senhor não imagina, de 630 mil homens, se somar tudo que gastamos com o Exército, com Marinha, com Aeronáutica, com Polícia Federal, com Força Nacional, nós gastamos mais com os presos do que com os efetivos das Forças Armadas. Se somar tudo que se gasta nas PMs no Brasil, nós estamos mais com os presos. E é exatamente isso que o governador Tião Viana veio denunciar, foi na presidência, chamou o ministro da Justiça. Sem dúvida, nós vamos ter que gastar o que for necessário para termos a paz e a tranquilidade. Só não dá para nós darmos o calado como resposta. Então, queria cumprimentar o governador Tião Viana, que veio trazer, em nome do povo do Acre, um drama. O Acre é um lugar pacato. Eu adoro minha terra, sou muito bem tratado, é um lugar que me enche de orgulho fazer parte daquela sociedade. Mas agora estão tendo execuções, o crime organizado se restabeleceu de novo, coisa que a gente combateu quando eu era governador e vencemos. E eu acredito que a união das Forças Armadas, das autoridades, do Judiciário, do Ministério Público, com os governadores, com as forças de segurança estaduais, para unidos que tiver, eu já concluo, um enfrentamento que tivesse efeito. No Rio de Janeiro não restou outra alternativa. Mataram 97 policiais esse ano. 97! Isso é guerra! Tem que ser declarada. E o Exército está lá tentando auxiliar as forças locais. Mas eu estou falando da fronteira, lá nas causas, do tráfico de arma, do tráfico de drogas, que vira o maior comércio nos grandes centros do país. Era isso que eu queria aqui cumprimentar o governador Tião Viana, e acho que a questão da segurança não pode ter partido, não pode ter qualquer outra componente que não seja trabalharmos pela paz, pela harmonia, por uma legislação adequada e pelo chamamento e união de todas as forças de segurança para vencer o banditismo e o crime organizado no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.